Jair Bolsonaro vai voltar a ser preso? Essa é uma pergunta que milhões de brasileiros têm feito, até porque o presidente da República tem demonstrado medo de ser preso, medo que sua família seja presa também, seus filhos, sua esposa, suas ex-esposas. A primeira vez que Jair foi preso foi em 1987. Ele era então capitão do Exército Brasileiro e foi preso porque ele fez algo que era absolutamente proibido nas Forças Armadas. Ele publicou um artigo na revista Veja, sem autorização dos seus superiores, buscando se promover politicamente. Isso porque em 1988 a gente ia ter as eleições municipais e Jair queria ser candidato a vereador. Ele foi preso e ainda no ano seguinte a revista Veja revelou um plano terrorista no qual Jair Bolsonaro planejava explodir uma bomba na adutora de Guandu e outras bombas relógios em quartéis do Exército. Eles acharam um mapa desenhado com a mão do próprio Jair e uma comissão do Exército foi instalada para investigar o caso e concluiu que o então capitão deveria ser expulso das Forças Armadas. Jair recorreu ao Superior Tribunal Militar e conseguiu não ser expulso, sendo reformado como capitão, mas ele tinha conseguido o que ele queria. Ele tinha se tornado conhecido e, em 1988, ele se elegeu vereador pelo Rio de Janeiro. Esse projeto político do Jair Bolsonaro, ele buscava, sim, enriquecer. E o que ele fez? Ele colocou todos os filhos dele na política. Primeiro, o Carlos Bolsonaro tinha 17 anos, não tinha nem terminado a escola e ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro contra a própria mãe. O Jair Bolsonaro tinha casado novamente com a Ana Cristina Vale e ele colocou a Ana Cristina para ser a chefe de gabinete do Carlos. Depois ele elegeu o Flávio Bolsonaro e colocou uma amiga da Ana Cristina para comandar o gabinete do Flávio, e o esquema que eles faziam, eles colocavam funcionários fantasmas para entregar o dinheiro do salário e eles, com esse dinheiro, eles foram enriquecendo e comprando imóveis com dinheiro vivo. Ao longo desses anos foram 51 imóveis comprados com 26 milhões de reais em dinheiro vivo. Então, imagina uma quantia como essa em caixas, malas e em sacos de dinheiro. Tudo isso foi revelado no livro recém-lançado chamado O Negócio do Jair, escrito pela jornalista Juliane Del Piva, e o livro tem esse nome, O Negócio do Jair, porque todos os parentes envolvidos no esquema eram funcionários fantasmas que nem pisavam nos gabinetes, ficava a maioria em Resende, que eram familiares da Ana Cristina Costa, e eles se referiam ao esquema como o negócio do Jair, porque era o Jair que comandava os esquemas da rachadinha de todos os filhos. Então, além dos parentes da família Bolsonaro, fizeram parte do gabinete familiares de milicianos conhecidos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, como o Adriano da Nóbrega, líder do escritório do crime, e tudo isso foi comprovado pela investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas o Jair Bolsonaro, como presidente da República, conseguiu aparelhar as polícias e usar a sua força junto ao Poder Judiciário para travar a investigação. Ele conseguiu interromper, mas ele não conseguiu arquivar esse processo, porque esse processo ele tem muitas provas contundentes, inclusive o Fabrício Queiroz, que é um ex-PM acusado de assassinatos e de envolvimento com a milícia, ele foi preso e ele confessou em depoimento todo o esquema. Então, além disso, tinha o relatório do COAF, que mostrava todas as transações, o relatório que foi, na época, o COAF estava debaixo do ministro Sérgio Moro, da Justiça, o Sérgio Moro, que fala por aí que ele combate a corrupção e, na verdade, ele encobriu os esquemas do Jair Bolsonaro na época, mas está tudo muito bem fundamentado. Então, apesar do Bolsonaro ter conseguido aparelhar a justiça e as polícias e travar essa investigação nesse primeiro momento, ela não foi arquivada, ela continua lá. E Jair Bolsonaro perdendo a eleição, como tudo caminha para isso, o Lula tem uma liderança muito bem consolidada e hoje, há 2 semanas do primeiro turno, ele aparece com grandes chances de vencer no primeiro turno. O Bolsonaro está completamente desesperado, não só porque ele vai perder a eleição, como ele perdendo a eleição, a chance dele ser preso, dos seus filhos serem presos, é muito grande. Fora todo esse esquema de corrupção, tem outros esquemas que aconteceram no seu governo.
né, como o escândalo da vacina Covaxin, onde a CPI da Covid mostrou que o presidente da República, o governo Bolsonaro, atrasou deliberadamente a vacinação, né? O governo ele simplesmente não respondeu mais de 100 e-mails do laboratório Pfizer, um laboratório americano, um dos líderes mundiais, né, com referência tecnológica. Ele recusou, ele não respondeu esses e-mails porque eles estavam, né, segurando para comprar uma vacina indiana com um esquema de propina e superfaturamento envolvendo PMs e pastores, né? Isso foi muito bem colocado e comprovado na CPI da Covid. Fora isso, tem o esquema do Ministério da Educação, onde o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso, acusado de comandar um esquema, né, de desvio de verba do Ministério da Educação, operado por pastores evangélicos, né, que eles desviavam verba e pagavam propina em barras de ouro. E tem uma gravação do Milton Ribeiro dizendo que o Jair Bolsonaro, ele que pediu que desse toda a abertura para esses pastores, os operadores desse esquema. Então, tudo leva a crer, e tem provas contundentes, que é um esquema direto do próprio presidente Jair Bolsonaro. Fora isso, né, isso estou falando só de corrupção, outros crimes que ele cometeu, crimes de responsabilidade com o presidente da República. No caso da corrupção na compra de vacina, né, o atraso nas vacinas foi responsável direto pela morte de centenas de milhões de brasileiros. Então, centenas de milhões de brasileiros, seus amigos, parentes, morreram porque o governo Bolsonaro queria ganhar propina numa compra de vacina de um laboratório menos eficiente do que a Pfizer. E fora isso, o Bolsonaro tem outros crimes, como crimes eleitorais, né? Já que ele acabou de cometer no 7 de setembro, ele pegou uma data da nação, em vez de se comportar como chefe de Estado, ele usou um evento que era de todo o povo brasileiro para fazer campanha. Transformou o 7 de setembro num evento eleitoral, usou dinheiro público para fazer campanha. Então são vários crimes, né? O Bolsonaro tem centenas de processos nas costas, são mais de 30 anos, né, de bandidagem, uma bandidagem em família. Então a chance dele ser preso, da família ser presa, é muito grande. Isso tem se manifestado no desespero dele, e na reta final ele está partindo por tudo ou nada. Vamos ver o que vai acontecer. Conhecendo, né, o Jair Bolsonaro, como ele é covarde, é bem provável que ele fuja do país, ou tente fugir, e vamos ver o que a gente pode esperar desse sujeito. Então, se você acha que o Jair Bolsonaro vai ser preso, ou se você acha que não, por favor, responda aqui nos comentários. Também não deixe de seguir esse canal, apertar aqui o sininho, compartilhar esse vídeo, porque é importante que essa informação circule pelo país, já no momento de tanta mentira, de tanto fake news, de tanta desinformação. Então, valeu, até o próximo vídeo.